Quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello. Eu moro em Criciúma, Santa Catarina, 2h30 daqui. Nós somos pastores, eu e meu marido, da Abba Pai Church. E temos vivido aquilo que só Deus pode fazer. É maravilhoso você viver os teus planos. Mas eu vou te dizer que existe algo muito mais maravilhoso, que é viver os planos e os sonhos de Deus. Tinha um versículo que sempre vinha no meu coração, e vários profetas, homens de Deus, foram usados para falar esse versículo. Eles diziam assim: olha, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de vocês, vocês ainda não conseguiram nem sonhar, nem imaginar. E eu quero derramar essa unção sobre você, que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e através da sua vida, você ainda nem sonhou, você ainda nem pensou, não penetrou no seu coração, está no coração de Deus. Eu te abençoo para isso, em nome de Jesus. Estar numa conferência de ativação profética é algo que me desafia bastante, porque se é algo que eu tenho tanto cuidado é com o ministério profético. E nós precisamos caminhar nesse lugar alinhados à palavra de Deus, né? Nós precisamos entrar nesse lugar com os pés bem firmados naquilo que o Senhor está falando. Porque a palavra profética não diz a respeito de um homem falando, ela diz a respeito do que Deus está falando, Deus está transmitindo. E ultimamente eu tenho orado muito, falado com Deus sobre isso, porque o Senhor, Ele nos fez uma fonte a jorrar. Eu e você temos uma fonte que jorra. Cada um de nós, enquanto estávamos orando aqui no início do culto, eu via como que fontes jorrando de pessoas, fontes jorrando. Mas muitas vezes a gente permite que algumas situações sujem a nossa fonte. E hoje eu tenho uma palavra para trazer nessa noite. Deus vai limpar as fontes nessa noite. Deus vai desentulhar as fontes. Deus vai trazer clareza de propósito para você. Não se constroem profetas em conferências, nem em congressos, mas em desertos, tempo a sós com Deus. O alimento deles é diferente, eles são estranhos mesmo. Mas é em conferências como essa que muitas pessoas são despertadas. Sabe, não são construídos, mas são despertados. Eu lembro de quantas conferências proféticas que eu participei, e o Senhor foi me despertando para as construções que Ele queria fazer no dia a dia. E esses lugares são usados por Deus para nos despertar, e eu quero derramar essa palavra sobre você. Você será despertado nessa noite. Eu queria que você abrisse em Marcos 11:12. Antes de nós lermos as escrituras, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção aqui em mim, um pouquinho. A Bíblia diz que a boca fala, vamos repetir, a boca fala, a boca é fruto, coração, raízes. A gente fala assim, a conferência voe, eu vou voar. Eu lembro uma vez em 2007 que eu fui numa conferência assim, eu falei: a partir daqui agora o céu é o limite, eu vou voar. E eu lembro que depois daquela conferência, o Senhor falou assim comigo: guarda as tuas asas, você não está preparada. Volta para sua casa, ame a sua família, cuida do seu marido. Eu quero estabelecer raízes antes de asas primeiro. E eu trouxe essa palavra para você hoje de Marcos 11:12, que diz assim, vamos ler juntos? Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome e viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontrava figos nela. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Eu tenho uma avó de 92 anos, e ela tem uma história de 54 ou 55 anos com o Evangelho. Convertida há tanto tempo. E eu vou lá visitar ela, as orações encharcadas com lágrimas ainda permanecem, ela guardou o fogo aceso até aqui.
Só que a minha avó tem um pé de figo na casa dela. E quando eu cheguei lá, foi, eu acho, quarta-feira. Foi ontem que eu fui na avó? Foi terça-feira. Eu fui lá, abracei ela e ela assim, filha, eu quero te dar um presente. O meu pé de figo lotou de frutos, ela falou para mim. E ela me deu uma sacola cheia de figos. E eu estava assim, Deus, qual será a palavra da conferência? Eu quero levar uma palavra ajustada ao teu tempo. E aí, quando ela me deu a sacola de figos, eu entendi, essa é a palavra para essa conferência. Jesus queria muito, né? Em Lucas 11:12, Jesus estava com fome, uma necessidade física. Ele viu a certa distância uma figueira cheia de folhas. Eu estava estudando e eu descobri que quando a figueira ela não está no tempo de dar fruto, quando ela não está no tempo, ela fica totalmente só com os galhos, ela não fica nem com as folhas. A verdade é que quando uma figueira está com folhas, ela sinaliza que ela está com frutos. Jesus olhou para aquela figueira e disse assim, com certeza, ela está cheia de frutos porque ela tem muitas folhas. Bom, o fruto é resultado de uma raiz. O fruto só vem quando a planta estiver suficiente madura para frutificar. E um princípio importante que eu descobri, a raiz é sempre maior que a árvore. E outro segredo, quando você planta uma semente, primeira coisa que vai crescer é o sistema de raízes. Antes de o caule, antes de qualquer outra coisa, antes de brotar na terra, ela já tem uma profundidade considerável para dentro. Um princípio muito importante, uma fundação vai ser sempre maior daquilo que está suportando. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, uau, olha o que ele está vivendo, olha o que ela está vivendo. Mas o que as pessoas estão vendo são 10% daquilo que Deus está fazendo na sua vida, no lugar onde ninguém vê. Essa tem que ser a nossa matemática. E conversando com tantas pessoas ao lado do chamado que Deus me deu, ouvindo pessoas, recebendo pessoas chegando a mim, reclamando de frutos ruins que tem em suas vidas, alguns sintomas de esterilidade, alguns sintomas de eu não tenho fruto. E eu queria deixar claro uma coisa aqui, nós como igreja brasileira, nós chamamos de fruto os nossos resultados, né? Às vezes você vai olhar para uma pessoa que tem um discipulado enorme, um pastor de uma igreja grande, que tem vários ministérios, você vai dizer como essa pessoa é frutífera. A nossa visão sobre frutos, ela está equivocada. Porque a grande verdade é que fruto não é o que eu faço, fruto é quem eu sou. A Bíblia é clara em dizer lá em Gálatas que os frutos do Espírito não são ministério, cantar bem, pregar bem, profetizar. Isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio. E a Bíblia ainda vai dizer que contra essas coisas não há lei. Porque a pessoa que anda no fruto do Espírito, ela é guiada pelo Espírito. Ninguém discerne ela, mas ela mesma é discernida pelo Espírito, ela é diferente. Quando uma pessoa cheia do Espírito chega no ambiente, ela é pacificadora, ela traz uma graça, um favor. Eu vou dizer para vocês, muitos nos nossos dias vão ter microfone nas mãos, poucos vão ter óleo fresco sendo derramado. E Deus está à procura daqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. Mas nós nos deciframos, nos discernimos através do que fazemos. Deus não se impressiona com o que a gente faz. O que a gente faz não movimenta Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não manipula Deus. Você não pode manipular as mãos de Deus. Agora eu vou te dizer, se o Senhor, se Deus, o Pai perfeito, Ele não ousou, Ele não é ousou a palavra, Ele não... Como é que é a palavra? Ele esmagou Jesus. Ele não vai deixar de esmagar a gente. Se Deus que é Deus não poupou Jesus, Ele não vai nos poupar.
Muita gente entra no evangelho porque Deus fala: filho, você não me manipula, eu vou fazer com a sua vida aquilo que já está escrito no meu livro. Os seus dias, todos eles já estão escritos no meu livro. Nós não manipulamos Deus. A gente pode manipular as pessoas, mas Deus não. A gente pode colocar folhas e as pessoas dizem: nossa, que tanto fruto. E fruto, se fruto na Bíblia são os frutos do Espírito, é quem somos, o que frutifica. Se a nossa boca fala do que o coração está cheio, muita gente vai às vezes tratar com a boca, né? Ei, não fala tanto assim. Quem aí é pai e mãe? Às vezes a gente vai corrigir os nossos filhos, a gente tem, às vezes a gente está sempre tirando fruto ruim, né? Mas às vezes tem que ir na raiz do filho. Igual eu falei com o Telmo essa semana, a gente foi corrigir a Bela numa coisa, eu falei: amor, nós fomos injustos com ela. Daí ele falou assim: por quê? Porque a gente não ensinou ela esse princípio. Então a gente só pode corrigir depois que a gente deu a instrução, certo? Mas quantos de nós corrigem sem instruir? E aí eu aprendi, hoje eu levei ela num lugar comigo, eu falei: filha, eu vou primeiro te instruir. Ó, nós somos nesse lugar, você errou nisso, errou naquilo, não pode fazer assim, você tem que pedir autorização para mexer e tal, conversando com ela. E depois eu falei: agora a próxima vez que acontecer, a mamãe vai corrigir você. Eu estou te instruindo, eu estou te ensinando. Bom, fruto vai falar daquilo que nós somos, né? Nós vamos ver aqui algumas mulheres. Como é que é seu nome? Silvana. Silvana é uma bênção, está aqui. Mas os frutos, Silvana, quem come os seus frutos é a tua casa, é a tua família. Quando tu derrama paciência no momento difícil, eu vou dizer, gente, a gente não é anjo. Vai ter dias que a gente vai ter vontade de... normal. Mas é o fruto da paciência, puf, ele vem. E Jesus vai ter fome dos nossos frutos. Sabe por quê? Jesus tem fome de gente de verdade. Jesus preferia se assentar à mesa dos pecadores, mas eram de verdade. Como é bom conversar com alguém que diz assim: olha, eu ainda não venci isso, eu ainda estou no processo, glória a Deus. Do que alguém que diz: não, bate no peito, imagina. A Bíblia tem uma parábola sobre isso. Quem sai justificado? O pecador que bate no peito ou o fariseu que dizia: eu oro tantas as vezes? Jesus ama a gente de verdade. Mas se fruto na Bíblia é quem nós somos, não o que fazemos, não os nossos resultados ministeriais. O que é folha? Folha é ministério. Lá em Apocalipse diz que as folhas da árvore era como remédio para as nações. O meu chamado, o seu chamado é remédio para as nações. Somos todos diferentes aqui, com chamados específicos. O seu chamado, eu preciso dele. E a minha oração hoje é que você funcione onde Deus chamou você, porque eu preciso ser curada através da sua vida. Hoje eu estou aqui como um grande chá, um grande remédio. Ministério é cura, ministério é serviço, não é ser visto. Ministério é pegar um balde, uma toalha e servir o outro. Isso é ministério. Ministério não é para te promover. O grande problema hoje da igreja da América Latina... Eu estava até falando com uma amiga minha lá em Londres sobre isso, uma profeta, mulher de Deus, alinhada. Ela disse assim para mim: o grande problema que nós temos em África, Brasil, toda a América Latina, nós somos países que ainda estamos tentando provar que somos algo para alguém. Como somos colônia, temos a tendência de fazer coisas para provar que somos, quando nem sabemos o que somos ainda. E isso é geral, é em mim, você... é nós. Nós temos a necessidade de dizer: eu sou amigo do fulano. Nós temos a necessidade de fazer: eu faço tal e tal coisa. Nós queremos nos provar o tempo todo. Sabe qual é o medidor de maturidade de uma pessoa? É quando ela não precisa se provar, ela é. Ela não precisa dizer que ela é, porque está claro que ela é. E quando você perde muito tempo querendo provar que você é, a grande verdade é que você não é. E as folhas falam de ministério. Então essa árvore que Jesus fala, ela estava cheia de ministério. Ela tinha grupo de convívio, ela tinha célula, ela tinha culto, ela fazia tanta coisa. Mas se Jesus fosse pegar um figo de paciência, de amor, de benignidade, não tinha. E sabe o que é que acontece? Não quero botar peso em ninguém, eu estou me colocando junto com vocês nessa. Sabe o que acontece conosco? Estamos no ministério funcionando.
daqui a pouco a gente só tem tempo para ter folhas e não para construir frutos dignos e verdadeiros. E como diz João 15, frutos que permanecem. Sabe por que um fruto genuíno, ele precisa de tempo com Deus? Se é fruto do Espírito, você precisa estar com o Espírito Santo. Mas se a gente tem uma agenda cheia, compromissos, de um lado para o outro, nós vamos ter só folhas para esconder de verdade aquilo que nós não temos. E o que me dói é que muitas vezes nós usamos nossos ministérios, nossos sucessos, para esconder a falta de frutos que está na nossa vida. Mas Jesus é aquele que não se impressiona com as folhas, Ele está atrás dos frutos. Bom, em 2007, eu tive um encontro com essa realidade. Eu já ministrava com prostitutas no prostíbulo, eu já ia no presídio, nós já pastoreávamos uma igreja, nós cuidávamos dos jovens, de segunda a segunda, nós estávamos dentro da igreja. Então eu tinha atividade para tudo quanto é lado, reunião disso, reunião daquilo, reunião até para falar mal dos outros. Era reunião para tudo. E eu lembro que aquele ano Deus falou assim comigo: filha, eu quero que você passe um ano inteiro comigo. Eu falei: que convite maravilhoso. Alguns convites de Deus você já diz de pronto: ai, amém, amém. Quando você vai ver o que realmente é. E eu falei: amém, Deus, amém. Um ano inteiro com você. O que eu pensei? Mais reuniões, mais ministérios, mais. E Ele falou: menos reuniões, menos ministério e mais da minha presença. E o Senhor falou: o que eu vou fazer contigo nesse ano, eu preciso solidificar, porque os próximos anos dependem desse ano que você vai parar e me obedecer. Eu quero saber onde está o seu coração, em ministério ou em mim, em sucesso ministerial ou na minha presença, no que as pessoas vão pensar ou quem eu sou na tua vida. E eu vou te ensinar, Viviane, que você não vale pelo que você faz, mas o seu sangue, a sua vida eu comprei com sangue precioso. E foi aí que eu descobri. Naquele dia eu abri Lucas 13:6. Queria que você abrisse aí. A palavra está entrando aí. Lucas 13:6 diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela, eu adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Cada um de nós aqui, nós lemos a Bíblia, nós temos versículos que a gente gosta, mas cada um de nós carrega uma palavra que marcou a nossa vida. Você sabe, aquela palavra é um divisor de águas na minha vida, aquela palavra me rasgou por dentro, essa palavra mudou a minha vida. Eu quero dizer para vocês que essa é a palavra que mudou a minha vida. Quando eu li ela, o Senhor falou comigo. E as lições que eu aprendi naquele ano, que eu parei tudo, gente. Que eu parei tudo. Eu quero hoje derramar sobre nós aqui outra vez. Eu vou fazer uma ponte dessa parábola com a nossa vida, em todos os âmbitos que ela pode abranger. Nessa parábola, nós temos um homem desapontado com as suas expectativas, o dono da vinha. Nós temos um viticultor confrontado com o seu trabalho e uma árvore estéril, sem frutos, ocupando o solo inutilmente. E uma coisa me impressiona: nós não podemos andar na neurose de suprir as expectativas que as pessoas têm ao nosso respeito. Isso tem adoecido pessoas. Depressões, ansiedades. Nós estávamos falando, eu e meu esposo, na nossa cidade abriu um monte de farmácia. Gente, farmácia em cada canto.
E ele falou que tanto de farmácia que está abrindo. Eu falei, Telmo, é o povo doente. E a gente vai ver que as doenças psicossomáticas são as mais, que estão aí no ranking. Nós não, sabe, porque se nós andarmos nas expectativas das pessoas, nós não vamos andar nos propósitos de Deus. Porque muitas vezes Deus vai pedir para você andar em lugares que as pessoas não vão concordar, vão achar ruim. E você vai precisar obedecer à voz de Deus. Mas de uma coisa nós não podemos fugir: das expectativas que Deus tem no nosso respeito. Deus tem expectativas no meu e ao seu respeito. Aquela figueira plantada numa vinha, fala que ela era única. Tinha muita uva, mas só tinha uma figueira e é estéril. Eu vou conjecturar. Talvez aquela figueira olhava para aquelas videiras e dizia, mas o meu fruto é diferente, que vergonha. Eu não tenho esse cacho formado, eu sou um figo. E o figo não é assim, gente. Vocês podem olhar, a figueira, ela não é um fruto assim muito exuberante. Ele é doce, mas ele não tem uma beleza externa. Talvez muitos de nós estamos estéreis aqui porque nós estamos nos comparando com o que o outro está, com o que está acontecendo na vida do outro. Mas eu quero dizer que Deus não está pedindo para você ser uma videira. Ele está dizendo, eu quero que você seja figueira. Eu tenho expectativas de figo. Eu tenho expectativas reais ao seu respeito. Eu não tenho expectativas irreais. Porque as pessoas às vezes têm expectativas irreais ao nosso respeito. Não é quando uma pessoa se frustra com a gente, o que é que ela vai dizer? Eu pensei que você fosse isso e você não é. Aí você diz assim, é isso mesmo, eu não sou isso. Você não tem controle sobre as expectativas das pessoas. E a gente tem um tipo de gente que tem dificuldade de desagradar. Quem aí tem dificuldade de desagradar pessoas? Dificuldade. Levanta a mão sem medo, pode levantar. Dificuldade de desagradar pessoas. Você é aquela pessoa boazinha que nunca tem coragem de dizer não. Deus está falando para você hoje, a liberdade para você hoje. A libertação para você hoje. Para você ser a figueira que Deus chamou você para ser. Ele não tem expectativa de uva, fica tranquilo. Porque aquilo que Deus está te pedindo está dentro da sua capacidade, dentro daquilo que Ele já derramou na sua vida. Você não tem que se transformar em outra pessoa. As expectativas de Deus, elas são justas, porque elas estão arraigadas, elas estão coladas, elas estão enraizadas dentro do propósito de Deus. Ninguém te conhece mais que Deus. Nem a sua melhor amiga, nem a sua esposa, nem o seu marido. Ninguém te conhece mais que Deus. Então as expectativas dele são justas. Ele está dizendo assim para você, eu sei que você pode. É por isso que quando ele falou para Josué, ser forte e corajoso, porque aí dentro, ainda que você se sinta o menor, aí dentro tem um guerreiro e um poderoso líder. É por isso que ele olhou para Moisés e Moisés falou, eu sou pesado na fala, eu não vou dar conta do que tu está falando, Deus, pois eu coloquei dentro de você, e você vai falar o que eu mandar você falar. Está dentro. Não é irreal, não é injusto, é justo as expectativas de Deus, e nós não podemos fugir. Eu queria te fazer uma pergunta, você já se perguntou, ou já perguntou para Deus, Deus, quais são as tuas expectativas ao meu respeito? Você já fez essa pergunta? Bom, eu queria trazer alguns pontos importantes. Toda disfuncionalidade gera uma frustração. O que é disfuncionalidade? Quando nós não funcionamos naquilo que Deus nos chamou. É engraçado eu dizer isso, mas tem essa parábola para tentar exemplificar isso. A máquina de lavar roupa, ela foi feita para quê, gente? Glória a Deus por quem criou a máquina de lavar roupa. Alguém pode dar um glória aí? Aleluia! Mas a máquina de lavar roupa já diz, né? É para lavar roupa. Ok. Mas se uma dona de casa meia artista, meia criativa, ela começa a colocar panela, prato dentro daquela máquina de lavar roupa, o que vai acontecer? E liga ela. Vai lavar, não vai?
vai dar uma barulheira, mas vai lavar, vai quebrar algumas coisas. E até que vai dizer, essa máquina é boa, né? Dá para lavar roupa e dá para lavar. Porque tem gente que é assim. Deu uma quebradinha, mas não dá nada. Muitos estão como essa máquina de lavar. Ela foi chamada para algo, mas está fazendo outra coisa. Causando dor, quebrando, perdendo, sendo disfuncional no seu chamado. E todo aquele que está desfigurado da sua missão e chamado, foge do propósito que Deus chamou. Alguns indícios que apontam que uma raiz precisa de cura. Porque essa figueira que estava na videira, o viticultor fala assim, ei, não vamos arrancar ela não, vamos cavar ao redor dela, expor as raízes, vamos curar a raiz. Ele não falou em nenhum momento assim, ei, deixa eu tirar algumas folhas, uns galhos. O problema dela estava onde? Na raiz. Vamos cavar ao redor e eu vou colocar adubo nela. Alguns indícios que apontam que uma raiz precisa de cura. Primeiro, que isso seja remédio para você nessa noite. Que isso seja adubo para a sua raiz nessa noite. Quando perdemos tempo e energia fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer. Pegou aí? Eu vou repetir. Quando perdemos tempo e energia fazendo aquilo que Deus não nos pediu para fazer. Quantas coisas nós estamos envolvidos, cansados, sobrecarregados de coisas que Deus não nos pediu para fazer. Eu me lembro do ano de 2021, 19, viajei muito. E um dia eu cheguei numa cidade, depois de viajar o dia todo, perdi o voo, estava muito cansada. Eu ministrei numa igreja, mas sabe aquela sensação assim, o que eu estou fazendo aqui? E a pastora bem querida e os irmãos, e aquela mensagem na minha mente não saía. O que você está fazendo aqui? E eu me perguntava o tempo inteiro. E naquele final de semana tinha algo muito importante na minha casa, na minha família, com as minhas filhas. E eu não estava lá. Eu lembro que era uma apresentação dos jogos da minha filha mais nova. Ia ter uma apresentação, ela estava muito feliz e eu não estava lá. Minhas amigas filmaram e me mandaram. E eu me fiz uma pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Quando a gente vem de um ambiente de disfuncionalidade, isso acontece quando nós perdemos o foco. E quando perdemos o foco, perdemos a essência e nos afastamos dos propósitos de Deus. É fácil a gente se perder. Eu quero dizer para você que o filho pródigo decidiu sair de casa, premeditou, tudo certinho. A dracma perdida se perdeu dentro de casa, no meio da correria do dia a dia. Mas a ovelha perdida, ela se perdeu sem querer se perder. Ela foi pastando, se afastando. Quando ela viu, ela estava longe. Não perca tempo, nem energia, fazendo coisas que Deus não chamou você para fazer. Talvez hoje você vai ter que fazer ligações essa semana, depois dessa conferência, e ajustar a sua agenda à agenda de Deus. Pegar uma caneta e dizer assim, Deus, o que permanece, o que precisa ir. E outra coisa, talvez você vai pegar telefone, como eu peguei, pegar a agenda e começar a chorar com lenço, pedir perdão para pessoas que você já disse sim, dizer, olha, eu não posso, eu preciso recuar, eu preciso voltar, porque recuar é avançar. Quando você recua dentro do propósito de Deus. Porque uma vida bem nutrida te levará a ter clareza nas suas decisões. Eu lembro quando eu estava ministrando no presídio, me deu uma vontade de fazer uma faculdade de assistente social. Tem assistente social aqui? Tem lá. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade de assistente social, porque assistente social tinha uma entrada dentro das famílias do presidiário que o líder religioso não tinha, o capelão não tinha. E eu lembro que eu comecei a fazer aquela faculdade. Deus não me pediu aquela faculdade, eu fiz porque eu quis, porque eu achei que ia facilitar o processo. Nem concluí.
Quando você gasta energia e tempo naquilo que Deus não chamou você, você tem um rastro de coisas deixadas pela metade na sua vida. Você não conclui cursos, entra empolgado e não conclui, paga 3 meses de academia, só vai na primeira semana. Você começa a andar na sua alma, nas suas emoções. Quer ver um erro gravíssimo disso? Vou falar de recursos financeiros, que eu quase não falo disso, eu me cuido, porque a igreja brasileira foi muito ferida na área de finanças. Mas muitas vezes quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente ajuda na emoção, a gente também está errando. Tem mães de filhos, que o rapaz tem 40 anos, pode trabalhar, pode viver a vida, ele ainda está dependendo da mãe, e ele não vai crescer enquanto aquela mãe não deixar ele passar pelas fases que ele precisa passar. Então se você está sempre pagando a conta daquela pessoa, ela não vai crescer, não vai desenvolver. A gente começa a colocar a mão onde não era para colocar, ajudar quem não deveria. Eu lembro uma vez que eu tinha um dinheirinho, estava aí um cara, ai por favor, eu estou com fome e tal. Eu falei, ai meu Deus, o único dinheiro que eu tenho, a situação nossa financeira estava difícil. E eu falei, não, está aqui, eu vou comprar um. Aí comprei comida e dei para ele. Ele disse, não, me dá o dinheiro, me dá comida. Quando eu fui ver, ele foi na boca de droga. Não ajude pessoas por emoção, deixa Deus guiar você. Às vezes você está se metendo numa situação que não é para você ajudar. Aí Deus fala, estou tratando com ele, agora eu vou tratar contigo também. Não te mete. Se Deus te dirigir para ajudar, vá. Mas não se envolva por emoção, deixa o Espírito guiar você. O Espírito Santo guiar você. Quando perder o foco, repense quantas vezes forem possíveis. Repensa, será Deus? O Senhor está comigo nisso? É o Senhor que está falando isso comigo? Ou é a minha carne, a minha emoção? Segunda característica de pessoas que têm as raízes feridas, tem vidas clonadas. Nós vemos ali uma figueira não dando frutos, se comparando. Todos nós temos uma chamada diferente e específica. Até aqui, pelo tema da conferência, pode ter muitos homens e mulheres de Deus que são profetas de Deus. Homens que têm essa veia profética. Mas até mesmo, vamos botar no profético, nós vamos ter uma série de diferenças. De formas de Deus falar, de formas de o Espírito Santo se mover. Nós somos diferentes e isso se caracteriza de uma forma maravilhosa, porque um completa o outro. Mas uma coisa que entristece o coração de Deus é o desejo que a gente tem de muitas vezes não ser quem Ele nos chamou, mas ser o outro, porque o outro é mais legal. É aquele negócio que a grama do vizinho está sempre mais verde. E um dos sintomas de uma pessoa que tem raiz ferida é que ela sempre cópia de alguém. Eu lembro quando a Abba Pai nasceu, quando eu comecei a ver o desenho do que Deus estava fazendo. Teve um dia que eu estava no meu quarto orando sobre o que Deus estava fazendo lá em Criciúma. E uma das coisas que Deus me falou, Ele disse assim, filha, é como se o Espírito Santo se debruçasse sobre mim e Ele intercedesse com gemidos inexprimíveis naquela noite. Eu vi o Espírito Santo chorando. E eu comecei a perguntar ao Senhor, parece que eu percebo o teu espírito triste. Será que eu entristeci o teu espírito? Eu comecei a chorar. Era como se o Espírito Santo me pegasse e dissesse assim, promete para mim que você não vai vender o teu óleo. Promete para mim que você não vai se perder. Promete para mim que você não vai ser uma cópia. Promete para mim que você vai se manter firme. Porque muitos começaram muito bem, mas foram se perdendo no meio do caminho. Ser diferente, desde que a gente é criança, foi criada uma cultura que ser diferente é ruim. A gente queria andar tudo igual. Eu lembro, eu tenho 45 anos. Na minha época, surgiu a Melissa, aquela sandalinha, e eu lembro que tinha um monte de estrelinha penduradinha naquela Melissa. Na minha sala de aula, todo mundo tinha praticamente. E eu não queria ser a única diferente, de conga. Quem aí foi da época da conga? Abafa o caso, porque você está bem.
E eu lembro que eu pedia para a mãe, eu chorava. Tanto, gente, que criança ama ganhar brinquedo. Qual é a criança ganha roupa, né? É uma afronta. Você chega no aniversário de uma criança, dá uma roupa, elas jogam num canto e nem olham. Mas de Natal, de tanto que eu queria ser igual, a minha mãe me deu uma sandalinha daquela para mim me sentir igual. Quando você quer ser igual ao outro, você quebra aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Sabe, nós vivemos uma geração que é muito fácil copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. O que está dando certo lá, eu vou fazer aqui. O sucesso de lá, mas escute, cada pessoa tem uma jornada, uma caminhada diferente. Deus respeita a tua história. Quem sabe você vai ser a única que vai ser a figueira. Tem gente magoada, entristecida, porque não tem o sucesso do outro, ou o fruto do outro. O que Deus te deu é especial. É igual eu acho que eu e o Thelma, a gente é meio figueira e videira. Porque desde que eu me conheço por gente, eu sou muito tímida. Não sou mais. Mas eu sou mais introspectiva. Qual é a forma que eu me recarrego? Quando eu estou muito cansada, sozinha num quarto com tudo escuro. Eu não me recarrego com as pessoas, numa mesa cheia, não. Eu estou muito cansada, eu quero me recarregar, preciso de um tempo sozinha. Estão comigo nisso? Tem gente que é assim. Tem gente que não, vai se recarregar, quero ir com a galera, quero ir para uma mesa, quero barulho, quero... E uma das características da videira, que o vinho, né, que produz o vinho, é a alegria. Né? E a figueira, ela tem uma doçura. E uma das coisas que a figueira era usada era para curar. Sabe, a doçura da figueira, a figueira ela é usada para curar. E lá no nosso casamento, o Thelmo sempre foi mais videira. Sabe aquela pessoa que chegando no ambiente, meu marido ri, conversa todo mundo alegre, e eu já chegava assim atrás dele, sabe? E eu sempre pensava assim, eu tenho que ser mais expansiva. Eu tenho que ser mais... E o Senhor falou assim comigo, filha, respeita quem você é mais quietinha, eu te uso do jeito que você é. Às vezes até nós nos comparamos com os outros em coisas pequenas. Ame a forma que você é, respeite o que Deus criou em você. Ame, porque se você não se ama, escute, se você não se respeita, as pessoas não vão respeitar você. Respeite o que está dentro de você. Bom, Jesus. Claro que ninguém é totalmente original em nada. E eu vou deixar uma coisa clara que eu já tenho falado, mas eu vou repetir. Nós nos tornamos parecidos com quem andamos junto. Por isso, escolha bem as suas alianças. Por isso, escolha bem as suas mesas. Por isso, escolha bem as pessoas que têm acesso ao seu coração, à sua casa e à sua vida. Porque você vai ficar parecido com ela. Eu já sou um pouco mais parecida com ele, ele já mais é um pouco mais parecido comigo. A gente já vê, até no casamento, não sei se já teve essa experiência, que os dois são diferentes de fisionomia, mas parece que são tão parecidos, não é assim? Porque anda junto, fica parecido. Bom, mas além disso tudo que eu falei, existe algo que Deus coloca dentro de nós. Deus nos chama, Deus nos desperta, mas tem uma hora que Ele vai nos chamar para perto dEle. Ele vai fazer um convite mais profundo. Talvez você está frequentando os cultos, a igreja há muito tempo, mas vai chegar um dia que vai ter um convite específico para você. Eu quero que você caminhe mais perto comigo. Se você for sábio e se você entender esse convite, você vai dizer sim na hora. Eu vou dizer para você, Ele vai derramar uma unção de graça sobre você, e uma unção específica. Essa unção vai te salvar nos dias que você querer ser clone de alguém. Você vai amar ser você mesmo na versão de Deus. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre José, porque José, antes de entrar no destino profético, olha só, ele entra no destino profético através do que, gente? Da inveja dos irmãos. A porta de entrada foi uma coisa ruim. Eu estava lendo, acho que é Filipenses,
não sei se é, mas eu acho que é Filipenses, que na minha Bíblia está assim, ó, o subtítulo: a prisão de Paulo faz o evangelho se espalhar. E se você for ler em Timóteo, em Filipenses, ele fala assim: olha, não fiquem tristes por eu estar preso, porque por eu estar preso, o evangelho está se espalhando e os irmãos estão sendo encorajados. Quando você entende que algumas portas fechadas são sim de Deus para a sua vida, ele entra através da inveja dos irmãos. Ele foi administrador da casa de Potifar. Deus sempre vai fazer você administrar a casa primeiro antes do palácio. Sempre. Sempre a casa. A casa é o nosso lugar de treinamento. Por isso que eu acredito que homens e mulheres que Deus vai levantar para os próximos anos, e Ele vai levantar homens e mulheres nos próximos anos, eles estão dentro de casa agora, edificando seus filhos, o seu casamento, eles estão edificando uma vida de caráter genuíno, eles estão cuidando das suas raízes. Então, José foi treinado na casa de Potifar. Deus sempre vai te triunfar em casa primeiro. E não vai ficar só na casa, porque a habilidade do que você faz dentro de casa vai para fora. José foi capaz de administrar toda uma família com aquilo que Deus tinha derramado sobre ele. Mas existe uma dimensão do ministério da graça de Deus, segundo a qual o ministro transcende o nível de talento. É quando tem uma capacitação especial do Espírito Santo. Às vezes, todas as vezes que eu vou ministrar, eu tenho dor de barriga, eu fico nervosa. Todas as vezes. As pessoas me perguntam na quinta-feira, quando eu vou ministrar para as mulheres: pastora, tu ainda fica nervosa? Fico. Dá vontade de sair correndo? Dá. Aquela sensação, eu não vou conseguir. Sabe por que eu entendo isso? Porque parte minha é uma construção com Deus, mas a outra parte eu dependo da intervenção do Espírito Santo. Eu não sei fazer. Há uma dependência do Espírito Santo. E José, ele começa a caminhar para esse lugar, até que o Senhor leva José para o lugar específico que Deus chamou. Mas primeiro foi as raízes. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui: deixa eu curar as tuas raízes. Você está de olho na asa, eu estou de olho na sua raiz. Só voa quem se submeteu ao processo do ninho. Tem algumas pessoas aqui que o Espírito Santo está falando com você. Você tem desprezado quem você é. Você tem ido por um caminho que eu não chamei você. Eu quero te centrar nessa noite. Eu quero trazer você. Eu quero curar as suas raízes. Será que tem pessoas aqui que estão dispostas a deixar o Espírito Santo cavar ao seu redor, expor para fora quem você é, as suas raízes, para que Ele possa colocar adubo e cura em você? E para que depois Ele venha com uma capacitação que só Ele tem. E digo, ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder pessoas que são cheias do Espírito, edificadas pelo Espírito de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Há uma graça aqui. Fontes vão jorrar nessa noite. Você crê nisso? Espírito Santo está aqui. E Ele está perguntando: será que eu posso pegar as tuas raízes, filha? Será que eu posso, filho, entrar nesse processo? Você tem reclamado esterilidade na vida emocional, física, financeira, espiritual, ministerial. Parece que nada na sua vida tem dado certo. Deus está falando: deixa eu curar as tuas raízes. Deixa eu te curar de dentro para fora. Deixa eu pegar você de dentro para fora. Espírito Santo está aqui. Sabe o que eu percebo os céus nessa noite dizendo assim: yes. Se ele ou ela se render, nós pegamos agora. Eu vejo Deus alçando pessoas, tomando pessoas nesse lugar, trazendo para perto. Esse é o dia que Deus está falando: ei, sai do raso. Eu quero você perto de mim, em lugares mais profundos, na minha presença. Há uma sede, uma fome em você, demais da presença de Deus. Levanta sua mão se você é essa pessoa. Nós vamos orar agora. Será que você pode dizer isso para Ele? Pai, eu não tenho resistências mais.
Todas as minhas resistências caíram. Eu quero depender do Teu Espírito nessa noite. Eu não sou o que a minha família construiu, eu não sou o legado da minha casa, eu sou quem o Senhor chamou para ser. Nessa noite eu quebro, Senhor, eu quebro toda a cadeia que me prendia. E eu autorizo o Espírito Santo a mexer nas minhas raízes mais profundas. Pode tocar nesses dias. Eu quero ouvir a Tua voz e obedecer. Isso. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Diga assim para Ele: olha, eu quero ser aquilo que o Senhor espera de mim, aquilo que o Senhor desenhou de mim. Nem mais nem menos daquilo que o Senhor trouxe para a minha vida. Que a verdade seja o Teu escudo, o Teu baluarte. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite com graça, com favor. Uma noite de resgate. Em nome de Jesus, comece a ser cheio da presença de Deus.